Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Moda na Mochila. Eu sou a Mariana Lima e hoje eu vou conversar com a Fran Gabriele. A Fran é produtora de moda e stylist e atualmente ela mora em Cascais, na região de Lisboa. No Brasil, ela estudou Direito e trabalhou como assessora jurídica por 8 anos, mas sempre era aquela amiga que era personal shopper do grupo e depois de alguns anos, terapia, maternidade e uma mudança de continente, ela decidiu alterar a rota e começar sua carreira na moda mundo afora. Então vamos lá, sem mais spoilers, se você tem interesse em produção de moda, fashion e personal styling e vida em Portugal, pegue sua mochila e vamos viajar pela trajetória da Fran. Fran, muito obrigada por ter aceitado o meu convite. Quer deixar um oi aí pros mochilers? Quero dizer que eu tô muito feliz de estar no podcast, porque eu sou muito fã. Desde que eu conheci ali da Amanda Gaio, eu conheci através da Amanda Gaio, que eu seguia ela. Aí eu fui maratonando assim, e adoro. Eu sempre vejo você acompanhando desde aquele início, né? E aí depois Sim, também você entrou em contato com a Maria Madeira, que eu já entrevistei aqui também. E sim, agora a gente faz parte aí até do nosso grupo de networking no WhatsApp, então tô muito feliz em ter você exatamente. O comigo. podcast também me trouxe uma amiga que foi a Maria. Até já fizemos trabalho juntas, tudo. São coisas que eu jamais imaginava que iriam acontecer quando eu comecei o Moda na Mochila. Que muitas pessoas iam criar essas conexões e muitas eu nem sei. Porque acaba, tipo assim, a gente acaba não conversando, acaba não falando, né? Mas quando eu fui Sim. pra Nova York esse ano visitar uma feira de moda infantil, eu visitei uma entrevistada que é daqui do podcast, a Luísa Levine. Ela é personal stylist lá na Saks Fifth Avenue. E ela falou pra mim, Mari, tu não acredita, por causa do podcast eu conheci a Amanda Gaio em pessoa e a gente também tá fazendo projetos juntas. E assim, eu ficava tipo, cara, eu jamais imaginava que isso ia acontecer. Sim, E eu também nem imagino. Quando eu comecei o podcast, na realidade, eu nem imaginava que seria uma ferramenta de criar rede de contatos pra mim também. Mas acabou sim. sendo pra várias outras pessoas, então isso me deixa muito feliz, assim, um Sempre que eu ponto. conheço alguém assim que tá indo morar fora ou coisa, eu falo, segue Moda na Mochila, escuta os podcasts, porque eu acho que sempre surge um insight, uma ideia de conhecer alguém, enfim, a Com conexão. certeza. E faz com que a gente não se sinta sozinho e também que a gente não tenha mais esse pensamento de que é impossível, né? Porque eu achava que é impossível, por isso eu comecei o podcast. Sim, com certeza. Fran, então vamos lá falar um pouquinho sobre você, sobre o presente. Eu gosto de começar pelo presente. Conta pra gente aí o que você anda fazendo atualmente em Portugal, tudo. Vida, trabalho. Bom, então, eu tô aqui já faz um ano, agora fez em novembro, entre idas e vindas. Agora eu tô trabalhando como na área de produção de moda e personal stylist, né? É assim, e trabalho com uma fotógrafa, que a gente trabalha em conjunto. Eu faço o styling para os ensaios corporativos, ensaios femininos e também sou stylist de uma revista aqui agora. Nossa, que legal. Como é que é o nome da revista? É Promotion Magazine. É uma revista que eu conheci também a menina através do Instagram, entrei em contato com ela, a gente virou amiga. Eu comecei aí a ajudar nas produções, que eu falei, eu quero ganhar portfólio. E aí ela falou, vem e me ajuda. E comecei aí, a gente começou a ter essa conexão e agora ela faz mais a parte da produção executiva e eu Uhum. faço o styling. E como é que é o dia a dia, assim, da sua profissão? Você trabalha mais final de semana, trabalha mais dia de semana, todo dia tem trabalho, ou tem dias que você tem que ficar em casa para organizar algumas coisas? Como que funciona? Então, eu acho que é bem misturado. Tem dias que eu fico em casa, que aí eu faço o planejamento. Por exemplo, eu tenho duas clientes para atender na terça. Então, na segunda eu faço todo o mood board, coloco, por exemplo, ela vai ter 4 looks para vestir. Então, eu monto 5 opções para ela, mando 5 opções, ela escolhe no mood board. Aí nisso eu já vou pro shopping. Aí eu vou pro shopping, pego tudo. Aqui tem a teoria de comprar e devolver,
que às vezes a gente faz. Em alguns casos eu pego roupas emprestadas com designers, então quando é aqui o pessoal empresta muito assim. Então, se principalmente de revista, eu só pego quase de designer, roupa emprestada. Uhum. E como que é fácil de entrar em contato com as pessoas? Como que tu consegue os contatos dos Aí designers? tudo Instagram. Então, assim, eu já entro nas escolas. Ah, Escola de Moda de Lisboa. Aí, tem uma roupa que me interessou. Aí eu vou, vejo quem que é o designer, já entro em contato pelo Instagram, ou se ele tiver site, e-mail, entro em contato e peço se ele teria interesse de emprestar roupa. Claro que aí tem que ver se é vantajoso para ele, se vai ter fotos, né? E aí eu vou buscar a roupa e basicamente eu vivo com sacolas, eu digo, pra lá e pra cá. Minha casa é assim, cheia de sacola. Nossa, sim, eu acompanho. A Amanda Gaio, ela faz muitos vídeos, né, pro TikTok, pro Instagram, Uhum. também pro Reels, mostrando. E eu acho muito legal que ela acompanha a parte. Ela mostra a parte glamurosa de estar lá nos ensaios fotográficos, mas também mostra a parte não glamurosa de ter todas as caixas pra entregar, de andar com as malas de roupas no metrô lá de Nova York. Eu acho muito legal. Então, aí normalmente eu pego assim, 10 looks no shopping. Então, às vezes, já perdi meu celular no shopping, de tanta coisa que eu tava. Aí um dia meu Deus, perdi meu celular. Aí eu cheguei pro cara que trabalha nas áreas e falei, meu Deus, perdi meu celular. E na hora só me passou assim, e agora? Os looks que estão todos lá, eu tenho fotografias. E aí comecei a procurar, tava enfiado no meio das roupas, Meu Deus. porque às vezes é meio confuso assim de pegar tanta roupa, sabe? E aí eu tenho que sempre ser organizada com as notas, porque na hora da devolução tem que ter. Então, tenho que ter cuidado com a roupa para a roupa ficar intacta, porque a gente só veste na hora que a pessoa vai tirar foto, Uhum. principalmente calçado. Aí também se é para fazer um chute, por exemplo, para uma marca maior, que nem agora a gente fez para a Maria Náutica do Brasil. Eu acho que eu peguei 25 calçados no shopping. Aí encapa tudo com fita. Um dia antes monta todos os looks, separa qual vai ser o primeiro, qual vai ser o segundo, qual vai ser o acessório. Já deixo tudo em saquinho, assim, sabe, separado para não ficar tão bagunçado. E atualmente você faz tudo sozinha ou tem assistente já? Tem Não, vaga pra assistente? não, faço tudo sozinha ainda. Ainda não cheguei no nível. Bom, quem sabe no futuro aí, pessoal, fiquem ligados, acompanhem a Exato, eu Fran. Se espero. estiver se mudando pra Portugal, vai que ela precisa de uma assistente. Então, já cria essa conexão aí. Sim. Até, inclusive, eu achei legal que você compartilhou no nosso grupo de networking um Instagram que publica trabalhos, né, na Europa. Ah, sim, sim. É o Assisting Work, eu acho que é. É, acho que é isso. Isso, tá. Aham. Aham. Inclusive, essa revista que eu faço styling para ela é para promover novos designs na área da moda. E ela aceita publicações de todos os lugares. Então, se é um designer lá do Brasil, quer fazer uma produção de moda com a roupa dele, ele pode mandar a publicação. Caramba, que legal. Isso, porque é para promover novos designers, né? Porque na verdade é a galera toda que está iniciando, desde a área de produção, de fotografia, de maquiagem, que está começando e que a revista acolhe ali para fazer isso, criar um network também, né? Muito bom. Fran, agora vamos voltar então para a sua história. Vamos falar sobre as coisas mais marcantes que aconteceram na tua vida, na tua carreira, que te trouxeram até hoje, aonde você tá. Vamos começar então lá pela infância. O que tu queria ser quando tu era criança? Bom, eu acho que desde criança eu até escrevi para ti, né? A área criativa. Enquanto as crianças brincavam lá, eu fazia minha mãe me colocar nos cursos de crochê, de pintura. Então, assim, com 8 anos eu já fiz curso de crochê, curso de bordado, curso de pintura, pintura em tela, pintura em tecido. Eu amava.
E aí eu sempre gostei dessa parte. Eu ainda não sabia que era moda em si, né? Eu gostava da parte da criação. E quando criança, assim, eu não tinha bem algo específico. Ah, eu quero ser isso. Eu sei que eu gostava dessa parte artística, né? Mas os caminhos foram levando para outras coisas, né? Quando eu fui fazer o vestibular, eu foi meu pai, assim, falou, eu falei, até quando eu comecei com 15, 16, eu comecei a me interessar mais pela área da moda, né? Aí eu falei, eu gostaria de fazer moda, mas aí não tinha na minha cidade, né? Eu morava no interior do estado, lá em Chapecó, e não tinha moda. E eu não tinha condições financeiras, assim, de sair da cidade para estudar outra coisa. E eu lembro muito, assim, que para mim foi muito marcante, que era o dia da inscrição do vestibular e eu não sabia o que, que eu ia fazer. E o meu pai chegou pra mim e falou assim: faz direito, porque direito eu tenho. Era uma piada que a gente falava no tribunal, é um leque de opções, né? Que eles falavam que o direito era um leque de opções. E ele falou: faz direito, porque tem muita opção, você pode ser isso, pode ser aquilo, tá, tá, tá. E fui lá, tá, bom, vamos fazer isso. Passei no vestibular, entrei na faculdade também bem nova, eu entrei com 17, acho. E é aquela fase também que você não sabe muito o que você quer da vida ainda, né? É muito difícil. Mas durante a faculdade, assim, tu tinha algumas matérias que tu tinha algum interesse ou sempre, assim, foi Não, eu não tinha zero interesse interesse? nenhum. Não, eu matava muita aula. Eu matava muita aula. Só que assim, eu não sei se a faculdade era fácil ou. Não sei, eu até ia bem nas matérias, sabe? Aham. Só que eu não me interessava. Eu matava aula, fazia os trabalhos ali à força. E só que logo que eu comecei a faculdade, eu também comecei a estagiar no fórum. Então, eu gostava até da parte do estágio, sabe? Porque eu sempre gostei de lidar com pessoas, então eu atendia ao público no estágio. E aí eu tinha essa parte que eu gostava. Mas na faculdade em si, eu digo que eu levei nas coxas, assim, foi indo como deu. E tinha mais pessoas na tua sala que tu lembra que estavam passando pelo mesmo sentimento, assim, que também não curtiam, que estavam Sim, ali. Tu compartilhava essa informação, assim, com a galera, cara, eu não sei o que eu tô fazendo, eu tô fazendo isso porque não sei, né? Como é sim. que era? Eu tenho até duas amigas que uma hoje ela tem uma empresa de cosméticos que também se formou comigo, a mesma coisa. Na época ela buscava até produtos no Paraguai para revender. Mas também, mãe faz direito e tal, fui lá. E tem mais uma que ela acabou o direito e foi para a área de biomedicina. Nossa, Então, caramba. assim, Que também tinha. tem, a biomedicina também tem a possibilidade de trabalhar com estética, né, e Exato, ela beleza. trabalha com estética, ela trabalha com botox, preenchimento, essas coisas. E, assim, da minha turma, que eu lembro, a maioria foi os meninos, homens que seguiram mais ali o direito. As meninas, tem algumas que seguiram também, mas a maioria acabou abandonando, sabe? Caramba. Foi E tem alguma bastante. coisa que tu acha que realmente impactou na tua vida ter feito esse curso de direito? Hoje eu penso que, assim, se eu não tivesse feito direito naquela época, muita coisa não teria acontecido. Talvez nem aqui eu estaria, sabe? Eu acho Uhum. que as coisas seguiram como tinha que ser. E na verdade, hoje eu sou da teoria que todo mundo devia saber o básico do direito, né? Por quê? Principalmente na escola. Porque assim, no Brasil, todas as confusões que tem rolado, a galera, né? Eu acho que saber o mínimo da Constituição é muito interessante. Você saber seu direito. Você ir numa loja Uhum. e você saber que, se você comprar, você pode. Tem muita gente que não sabe. Então, eu acho que tem algumas coisas que é muito importante. Tu trabalhou então por anos como assessora jurídica. O que que faz uma assessora jurídica? Então, aí eu me formei, né? E eu trabalhava como assessora jurídica estagiária, né?
de um desembargador. O desembargador é o juiz de segundo grau. Quando ele tem o primeiro grau, tem a sentença, depois vai para recorrer, né? Eu trabalhava na parte ali da sentença quando é o segundo grau. E eu era estagiária e o desembargador falou: não, quando você se formar eu vou te contratar, gostei de você e tal. Então, pra mim na época foi uau, tipo, imagina, eu ganhava R$ 200 de estágio e eu já passei, tipo, para um nível bem maior. Então, pra mim foi bem assim, impactante isso, sabe? Eu Pelo falei, menos podia não, comprar as roupas, né? Tu trabalhava com moda ainda, mas tinha dinheiro pra comprar as roupas que tu exato, queria. exatamente. Aí foi bacana, só que aí esse desembargador se mudou para Florianópolis. E eu, na época, não queria ir para Florianópolis. Eu falava, ai, não, assim, eu nunca tinha saído nem de Chapecó direito, né? Então, eu falei, ai, meu Deus, agora ir para Florianópolis, minha vida é aqui, minha família é aqui e tal. Mas eu acabei indo, né? Falei, não posso largar o trabalho, vou ir. E aí lá eu conheci o Bruno, que é meu marido. 2, 3 meses que eu tava lá, acabei conhecendo ele, né? Aí eu fiquei lá por 8 anos em Florianópolis também, trabalhando. Então, o cargo de assessor jurídico é isso, trabalha diretamente com o desembargador, faz as minutas de sentença que a gente fala. Uhum, uhum. Então é mais trabalho assim, tipo, behind the scenes, mais assim, burocrático de papelada? Ou tu Exato. chegava a falar alguma coisa no tribunal também? Eu não entendo Não, nada, então não, eu tô eu te não perguntando. falava, não. Assim, eu trabalhava basicamente numa sala com mais 5 pessoas Uhum, e o desembargador, e a gente digitava o dia inteiro e não tinha muita conversa, era muito assim, tudo muito sério, né? uhum, uhum. Então, o desembargador ficava na sala dele, a gente só conversava ali mais unicamente com ele. A gente fazia pegava o processo, analisava todo, conversava com ele Sim. e ia digitando. Era isso, basicamente, as partes. Mas a gente não tinha contato com público externo. E quando que começou a aflorar de novo, essa vontade de trabalhar com moda e realmente te incomodar, não tá na área que você queria, não tá numa área criativa, tá ali nesse emprego que você não tinha certeza? Quando que começou, assim, quando foi o ponto de virada? Bom, então, daí, como eu falei, né, eu sempre fui a personal shopper ali das amigas. Uma das minhas chefes, que era no tribunal, ela, no dia que ela foi pedindo em casamento e tal, ela já falou pra você que vai comigo ver o vestido. Aí eu fui com ela ver o vestido. Qualquer amiga minha, assim, tipo, me ligava. Fran, eu preciso tal coisa, onde que eu acho? Até porque eu sempre fui muito da internet. Eu sempre, eu digo que fuçava muito, né? Então eu queria tal coisa, eu ia até encontrar. E aí E aí chegou um momento, assim, eu me senti muito no automático, sabe? Eu nunca gostei muito de zona de conforto, eu acho, sabe? E aí eu tava assim, pô, eu trabalhava da meio-dia às 7, era um horário ótimo, até, só que era tudo muito. Eu chegava, ligava o computador, fazia, voltava. Só que aquilo começou a me incomodar no sentido de. O que eu tô fazendo? Não sei, não me encaixava ali. Comecei a não me encaixar e ver que eu tava fazendo algo super rotineiro, sem pensar mesmo, já era automático. E aí eu comecei a ter uma depressão. Eu tive uma crise assim depressiva. E para mim assim foi um período horrível, né? Eu até meu pai falava para mim assim, o que que você quer? Eu faço qualquer coisa, porque eu chorava na frente dele igual louca e ele falava assim para mim: "O que que você quer que eu faça por você para eu não te ver assim?" Eu falei: "Eu não sei, porque o que você fizer por mim não vai resolver, sabe? Porque podiam me dar qualquer coisa." Aí eu comecei terapia e aí na terapia ela foi falando assim, por que que eu tava no direito, por que que eu tinha feito. E aí a gente começou a trabalhar isso. Ela falou: "Você acha que você não poderia, assim, às vezes fazer algo que você gosta?" Porque eu sempre fazia muito o que os outros me pediam e eu nunca pensava em mim. Então,
E aí, conversei com meu marido, o Bruno, ele sempre me apoiou e ele falou assim: por que tu não faz algo só por hobby? Eu falei: mas. E daí ele falou: por que você não faz faculdade de moda? Você sempre quis. Aí eu falei: não, não vou entrar. Ai, fazer vestibular, não quero ficar 4 anos estudando. E aí não me interessei, assim. Aí eu comecei a pesquisar, eu queria algo rápido que eu gostasse. Tá, eu gosto de maquiagem também. Vou fazer um curso de maquiagem. Aí eu me inscrevi no Senac e fiz um curso, eu acho que foi 4, 5 meses no Senac de maquiador profissional. Aí foi muito bacana, aí eu comecei a melhorar e como eu tinha manhã livre, eu fazia. Aí eu criei um blog, né? E aí eu falei: eu vou falar sobre moda e maquiagem nesse blog. E aí virou tipo uma válvula de escape para mim. Então toda manhã eu postava, minhas amigas curtiam. Eu nem me importava assim, o blog tá crescendo, não tá. Para mim era interessante, era meu diário, era uma maneira de pesquisar as tendências e colocar Cara, que lá. legal. Todo dia tu escrevia? Quase todo dia eu escrevia. Eu li o livro Era da Camila Coutinho e ela fala que ela também escrevia no início lá pro Garotos Estúpidas todos os dias. E mesmo ela trabalhando no emprego também CLT, né? E aí ela falou, eu achei muito engraçado isso que ela falou, sim, eu escrevia, mas escrevia tudo sem vírgula, sem nexo, eu só era uma máquina de escrever, mas fazia, tava lá todo dia. E aí as pessoas mais próximas também curtiam até crescer, né, no tamanho que tá hoje Garotas Estúpidas, né? E logo depois também sim. ela já largou o emprego CLT dela e começou a ter resultado. Mas é uma coisa que eu sinto também com moda na mochila, sabe? Hoje em dia eu tô muito numa fase de fazer por mim mesma e fazer porque eu gosto de estar aqui conversando contigo e estar criando conteúdo. E eu decidi, por enquanto, não fazer coisas que eu não gosto muito. Mas vai chegar um ponto que eu vou ter que fazer algumas coisas que eu não gosto tanto também, pra fazer crescer mais. Então, 2023, quem sabe seja um ponto de virada aí. Mas me incomoda às vezes quando algumas pessoas, tipo, perguntam assim: você tá ganhando dinheiro com isso? Não, ainda não. Eu tô ganhando contatos, tô fazendo amizade com muita gente, tô fazendo o que eu gosto. E ninguém pergunta: você tá feliz? E pra mim foi a mesma coisa, falava: tá perdendo tempo escrevendo um blog enquanto você podia estar. E assim, né, todo mundo, vai fazer um doutorado então, vai fazer um mestrado na área do direito. E eu falo: nossa, não. Aí começou a batalha para eu fazer OAB, porque assim, também eu não quis fazer OAB, porque eu trabalhava no tribunal, eu não podia ter OAB, né? Então eu falei: por que eu vou fazer? Mas aí o Não meu sabia professor disso. porque você não pode advogar enquanto você trabalha no tribunal, né? Então você tem que suspender Ah, ela. Então eu falei: não tem porquê. Mas aí, como eu tava assim, meio desanimada com o tribunal, aí começaram a falar: por que você não advoga? Então, muda. Aí eu comecei: tá, vou estudar para OAB. Aí comecei a estudar para OAB e aquela ansiedade começou a voltar, né? Aí eu fui fazer OAB e passei na primeira fase, nem esperava que eu ia passar. E só que elas são duas fases, né? Aí na segunda fase eu travei e falei: não, eu não vou. Não vou fazer a segunda fase, não quero. Começou a me dar um pânico na hora da prova. Aí o Bruno falou assim: mas tu passou na primeira, vai, agora só faz sem pressão. Eu falei: não, mas eu não quero, não quero. Porque assim, eu acho que na minha ideia, que se eu passasse na OB, talvez eu ia ter que advogar, sabe? Então eu queria cada vez fugir mais daquilo que me prendia ali. E aí eu acabei não indo fazer OB e, e cada vez comecei a ver que não era aquilo que eu queria para mim, que eu tinha que. Só que a minha chave só foi virar mesmo depois que a Alice nasceu, né? Que daí eu engravidei ali. Depois que passou o período que o curso eu fiz de maquiagem, foi realmente sem. Eu não trabalhei nisso, eu só ia para me distrair, essas coisas.
Maquei algumas amigas minhas, maquei até uma amiga quando casou. Ela me chamou pra. Além de ajudar a ver o vestido, eu maquei ela no dia do casamento dela. Nossa! Eu falei, nossa, que responsa. E ela, não, mas eu confio em você e tal. Aí. Só que nunca fiz assim como profissional mesmo, né? Aí passou, fiquei bem da depressão e a gente pensou em ter filho. Falei, então, talvez seja isso que esteja faltando, né? Aí eu engravidei e só que aí depois que a Alice nasceu, eu fiquei uns 6, 7 meses em casa. Não, foi 9 meses em casa de licença. E até com ela eu já disse que eu fazia mini produções, porque eu adorava criar roupinha para ela, enfeitar cenário, tirar foto. E eu falei, nossa, e agora eu tenho que voltar. E aí começou a cair a ficha que eu ia ter que voltar e que não era mais aquilo que eu queria. E eu falei, e agora? Só que eu também não tinha coragem de pedir demissão, porque eu tinha um salário bom, aí todo mundo falava, nossa, mas você tem um salário bom, você tem um cargo bom, por que você vai deixar disso? E eu voltei, fiquei mais 1 ano e meio trabalhando, Nossa, bastante tempo. bastante tempo. E assim, foi bem difícil o período que eu comecei a me preparar psicologicamente para pedir demissão, né? Uhum. E deu uns 6 meses, eu comecei a me preparar assim, e falei, não, eu preciso pedir. Só que aí todo era um dia assim, um dia eu queria, outro dia eu não queria, outro dia eu queria, outro dia eu não queria. Até que um dia eu criei coragem, cheguei pro meu chefe, falei, não, eu vou sair. Aí ele, tipo, a gente já tinha muito tempo junto, né? Ele falou, nossa, mas por quê? Tentou fazer que eu tivesse um horário menor. Ele falou, não, tu pode trabalhar menos tempo para cuidar da tua filha. Eu falei, não, mas não é por isso. Nessas horas a gente descobre que a gente poderia ter melhorado, assim, nessa questão tu já não queria mais trabalhar, né? Mas durante esse processo a gente poderia já ter melhorado muito mais coisas no nosso trabalho até então. Tem um episódio muito legal da Alessandra Piazeira. A Ali, ela morava lá na Itália e ela trabalhava como designer num hostel. E aí ela tava. Eu escutei o episódio. Escutou os episódios da Ali. E aí ela falou que ela tava trabalhando lá por algum tempo, já fez alguns projetos legais. Mas ela tava meio entediada, assim, e queria sair pela Itália com um carrinho dela viajando. Aí ela chegou pra chefe dela pedir a conta. E aí a chefe dela falou: faz uma lista das coisas que te incomodam. Aí ela fez uma lista lá de 6 coisas. E aí a chefe falou: beleza, isso aqui eu resolvo, isso aqui tu pode trabalhar menos horas. E a chefe dela mudou todos os problemas dela. Ela falou: cara, agora ferrou, eu vou ter que ficar aqui trabalhando. Não vou poder fazer minha viagem porque ela mudou tudo que eu queria. E às vezes a gente fica quieto por muito tempo no nosso trabalho e não fala, não compartilha as coisas que estão incomodando e que podem melhorar, né? E aí só quando você dá o ultimato de querer sair que as coisas mudam. Exatamente. E isso que tu falou ali também de ter altos e baixos e ter dias que você quer e não quer mais sair, que você se acomoda. Eu também tenho muito isso até hoje, mas principalmente tinha no meu emprego antigo. Porque eu gostava do meu trabalho, era na área que eu queria, mas tinha muitas coisas que me incomodavam. Então, se você for pegar o meu diário, vai ter lá. Hoje eu não aguento mais. Eu quero pedir a conta e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí no outro dia, não, beleza, hoje aconteceram umas coisas muito legais. Acho que eu consigo ficar por mais tempo. E às vezes eu colocava metas assim que eu nunca cumpria. Daqui a 3 meses eu vou pedir a conta. Daqui a 6 meses eu vou pedir a conta. E acabou só acontecendo quando eu encontrei outro emprego na área e troquei. E tinha de novo essa segurança, né, de que eu ia ter um salário, etc. Mas antes de conseguir esse emprego, eu já pensava, eu vou pedir a conta e vou me dedicar só às minhas projetos pessoais. Nunca aconteceu. Como que tu tinha algum tipo de diário, assim, também, e de caderno que você colocava suas metas e determinava algum dia? Como é que era esse processo, assim, de se preparar psicologicamente pra sair?
Ai, aí eu acho que era o meu marido que me escutava todo dia, coitado. Eu chegava, ai, Bruno, não, eu não vou mais sair. E ele sempre me apoiou em sair, tanto financeiramente quanto ali o psicológico, né? Porque ele via que eu não tava mais feliz. Então ele falou: não, acho que você tem que sair. E eu falava: não, não vou mais sair. Aí ele ficava: mas por quê? Aí no outro dia eu falava: ah, não, não quero mais, não aguento mais. E eu acho que foi ali com ele mesmo. Eu chegava, ele ia me buscar do trabalho e a gente todo dia tinha uma conversa, né? E, e aí chegou o um momento que ele falou: ah, você tem que sair, sai. E assim, foi mais. Não que foi pressão dele, né? Mas assim, ele começou a falar: não, acho que tu tem que sair e tal. Eu também fazia terapia, a terapeuta falou: acho que tu tem que correr atrás daquilo que tu quer. E. Só que eu tinha muito medo de. Principalmente do julgamento alheio, né? Porque muitas pessoas falavam, e até meus pais falavam: nossa, o que você vai fazer? Porque até então eu não tinha em mente o que eu ia fazer mesmo, sabe? Eu simplesmente ia sair pra sair, assim. Eu não tinha nada definido, olha, eu vou fazer isso, sabe? Aí o Bruno, ele queria fazer a cidadania italiana e ele falou assim: então faz assim, fala que você vai sair porque nós vamos pra Europa, ou nós vamos ficar lá uns 2 meses e não tem como e acabou. Porque pra mim eu precisava de algo assim pra falar pras pessoas, sabe? De um motivo, De um com certeza. motivo. Eu lembrei agora de uma história também minha, pessoal. Não sei se eu compartilhei isso aqui já alguma vez no podcast. Mas quando eu consegui meu primeiro emprego como designer aqui no Canadá, eu adorei a experiência de trabalhar lá por algum tempo. É uma história que eu sempre conto aqui que tinha fábrica dentro do lugar onde eu trabalhava, então foi muito legal de novo ter a experiência de ver costureiras perto de mim, que eu tinha no Brasil, e eu achava que nem existia manufatura aqui no Canadá. Então foi muito legal ver de novo, viver esse ambiente de novo aqui. E só que chegou uma hora que eu não comecei a gostar mais desse emprego, não conseguia aguentar muito o chefe e todo dia chegava em casa assim como você, saía pra caminhar com meu marido e despejava toda a minha angústia nele, né? Sim. E naquela época a gente tava assim numa fase bem controlada assim de dinheiro, porque ele era estudante, então quem viveu essa fase de estudante fora do Brasil sabe como é que é. Você é muito limitado no dinheiro, tem que ser muito organizado. E eu era a única trabalhando full time. Ele trabalhava no laboratório, ganhava bolsa. Então a gente tava assim bem limitado de dinheiro, né? E aí, quando eu falava pra ele que queria sair, ele falava: "Ah, mas tu não acha que consegue aguentar um pouquinho mais? Procura outro emprego na área antes de sair e tal." E sempre me incentivava a continuar no emprego que eu não tava gostando. Sim. Mas assim, meu marido não tem o que reclamar, além dessa questão, né? Ele sempre foi a pessoa que mais me apoiou, assim, na minha carreira, a gente namora desde adolescente, né? Ele sempre me apoiou muito a trabalhar com moda. Ele sempre foi a pessoa que me buscava e levava e me ajudava com os trabalhos da faculdade. Então, ele sempre me apoiou muito. Mas esse episódio, ele me apoiava a continuar no trabalho e não a sair. Aí, depois de algum tempo, eu já tinha saído desse emprego, estava no emprego que eu gostava. Ele estava tendo dificuldades com o emprego dele. E não estava gostando do chefe dele e tal. E aí eu falei pra ele: cara, eu vou te dar o mesmo conselho que você me deu. Procura outra coisa na área antes. Antes de sair sem um motivo, porque você falou pra mim e deu certo, né? E aí ele falou: eu vou te pedir desculpa porque eu falei isso pra ti. Porque eu nunca tinha vivido a experiência de trabalhar num emprego que eu não gostava tanto assim, que tinha um chefe ruim. Então, hoje em dia, eu te daria o conselho oposto. Eu falaria pra você sair desse emprego se seu chefe não é legal. Porque eu tô passando por isso agora, tô sentindo na pele como é que é. Ter um emprego tóxico, ter um chefe tóxico. E aí, ele saiu. Aí, ele saiu sem ter nada em vista. E foi uma lição, assim, tanto pra ele quanto pra mim, sabe? Sim. E eu acho legal compartilhar essa história aqui com quem está passando por o mesmo momento. Analise tudo aí, né? Faça as decisões sábias. Pra mim, deu certo continuar até conseguir outro emprego. Mas, ao mesmo tempo, foi uma coisa que me
desgastou muito, assim, e que eu vejo que a gente não precisa passar por isso. A gente não precisa ter um chefe ruim pra fazer a gente crescer na vida. A gente pode crescer com um chefe legal. Exatamente. Mas e aí, voltando pra tua história, então, você foi aí a oportunidade de se mudar pra Europa, né? Isso, aí a gente decidiu vir, mas era só para ficar ali, né? 2 meses, tirar a cidadania. Aí a gente foi para uma cidade da Itália bem pequenininha, minúscula, ficou lá. E aí a gente viajou a Itália toda, né? Alice 1 ano e meio e a gente com ela para lá e para cá, viajou de norte a sul ali da Itália, conheceu tudo. Aí depois a gente foi para a França, ficou 15 dias lá. Depois foi para Barcelona, para Espanha, ali da Madrid, enfim, vários lugares da Espanha e voltou pro Brasil. Aí foi aquela coisa assim que, meu Deus, quero voltar para lá, quero viver lá, né? E aí a gente voltou e a nossa ideia assim, a gente ama a Itália, né? Apaixonado por lá. Aí a gente falou, nossa, a gente quer voltar para lá. Só que o Bruno, ele era policial rodoviário federal no Brasil, concursado. E aí, como que faz para largar um concurso público, né? Eu tava sem trabalho, então não tinha como, né? Aí ele começou a pesquisar e encontrou uma amiga dele, que trabalhava na polícia também, que estava fazendo um mestrado em Lisboa, dentro da área da polícia. E aí ele poderia vir com remuneração. E aí ele falou, é isso, então a gente vai, pelo menos a gente vai ter, assim, a ideia era vir, ter uma experiência fora, né, e retornar. Aí ele se inscreveu pro mestrado, conseguiu, a gente veio, foi no mesmo ano, assim, sabe, que a gente voltou da Itália. Foi 2019. Aí a gente chegou aqui em setembro de 2019, e aí eu não tava trabalhando, eu ficava com a Alice e eu, assim, tava meio perdida ainda na vida, não sabia o que eu ia fazer, né? Aí eu comecei a pesquisar, ele falou pra mim, começa a pesquisar um curso na área da moda, às vezes algo que é curto, que você curta fazer. E nisso a minha sogra ia vir pra cá e dele falou, aproveita que a minha mãe vem, ela pode ficar com a Alice e você fazer o teu curso. E aí eu fui, em fevereiro de 2020, eu fiz o curso de consultoria de imagem na Fashion School. Aí fiz o curso e assim, aí realmente caiu aquele negócio, falei, nossa, eu amo isso aqui, ajudar as pessoas a comprar, é isso aqui, adoro. Como que foi a decisão de estudar de se mudar pra Lisboa? Porque até então vocês queriam se mudar pra Itália, né? Então, a gente queria ir pra Itália, só que aí foi assim, não tem mestrado, não tinha possibilidade de se mudar recebendo o salário do Brasil para a Itália. Então a gente, então vamos para a Europa, vamos tá lá, que aí a gente consegue viajar. E a nossa ideia era ter uma experiência fora do Brasil mesmo, assim. Daí a gente já nem pensou mais em cidade. Aí viemos para Lisboa e aí em fevereiro de 2020 eu comecei o curso, foram 2 semanas, foi rapidinho. E na segunda semana que eu tinha feito o curso, entrou o Covid, né? Aí começou a fechar tudo aqui e eu fiquei um pouco desesperada, assim. Eu falei, nossa, meus pais estão lá, meus pais são sozinhos, né? Meu pai tem 72. Eu falei, nossa, e fronteira fechada e tal, não, eu quero voltar, não quero ficar aqui. A gente tava com a minha sogra aqui, ela tinha tido câncer, então assim, foi um negócio que a gente não sabia bem o que era aquela doença, a gente ficou assustado e resolveu voltar. Aí pra mim foi um balde d'água, né? Porque eu falei, nossa, agora que eu tava iniciando alguma coisa, aí ninguém mais queria fazer nada presencial, então eu só tinha aprendido personal shopper fisicamente, presencialmente. Hoje que a gente conseguiu expandir esse horizonte, né? Fazer as coisas online. Mas voltei pro Brasil,
Aí a gente voltou para Florianópolis, né? Que a gente é de lá, morava lá. Ficou lá esse período e aí eu fui ali tentando estudar, fazer mais curso. Aí eu fiz o curso da Estúdio Imagine de coloração pessoal, mas tudo assim no online, sabe? Nada presencialmente. E aí passou esse tempo, começou a melhorar a pandemia, eu comecei a ter umas clientes. Só que eu falei, nossa, ainda não é totalmente isso que eu quero, ainda tem mais. E aí eu comecei a pesquisar sobre produção de moda, porque eu queria mais essa parte fashion, style e tal. E no Brasil, os cursos que eu achei eram em São Paulo e custavam assim muito caro. Pra Tipo ser. quanto? Olha, eu vi um de produção de moda que era um mês e custava tipo R$ 10.000. Só que era Pesado. 2 semanas, entendeu? Uhum. Então eu achava muito para ser poucos dias, né? Aí eu conheci através do Instagram uma menina que chama Sara, que ela é produtora de moda aqui, e ela também é consultora de imagem. E eu perguntei para ela, Sara, onde você fez teu curso? Ela falou, eu fiz aqui em Lisboa e tal. Entrei no site da escola no mesmo dia, assim. Isso era em março de 2021 ali, quando a pandemia tava acabando. Aí, as aulas iam começar em setembro de 2021. Eu falei pro Bruno, nossa, é esse curso que eu quero fazer e tal, é isso. Daí ele falou, pá, mas agora ele tava na polícia, né? Não tinha mais como pedir licença, a gente já tinha voltado. Eu falei, agora é impossível, a não ser que você vá sozinha, fique lá e eu falei, não vou ficar um ano lá, né? Tipo, tenho filho, não dá. E ele também tava meio desgostoso com o trabalho dele. E ele sempre trabalhou na área de TI, dentro da polícia mesmo. E aí alguns amigos falaram pra ele, por que você não começa a ver ai, Vagas, vagas. vagas de Uhum. TI no exterior que faz home office? Uhum. Aí ele começou e deu um mês ali, ele conseguiu uma vaga para uma empresa americana. E aí começou um home office. E ele falou, então se você quiser ir, bora, vamos lá. Aí todo mundo ficou assim, eu não acredito que vocês vão de novo voltar e largar tudo. E a filha de vocês não tem uma escola fixa e tal. E eu falei, não, a gente vai. Aí foi uma decisão um pouco difícil, porque a gente estava morando num lugar maravilhoso, uma casa muito legal. Tava tudo assim, redondinho, né? Aí eu falei, nossa, de novo, todo perrengue de mudança e tal. E eu falei, não, mas vamos lá e se for a gente fica um ano, depois volta. E aí a gente voltou, eu comecei o curso de produção, acabei ele em julho agora. E é isso, agora não pretendemos voltar ainda, né? Estamos aqui. Muito bom. E como que foi a experiência do curso? Tu acha que valeu a pena? Qual foi o investimento? Bom, então, aqui a minha ideia, né, daí era fazer o curso na Itália, né, no Marangoni, que sempre foi o meu sonho, assim. Mas também lá, por exemplo, era 8.000 euros um mês. Aqui eu paguei 2.500 euros um ano de curso. Então, assim, muito melhor. Aí a gente optou de novo, tudo levava a Lisboa, né? Eu falei sempre tudo vem para Portugal, então acho que é aqui que é para eu ficar. Aí, o curso em si, eu acho que para quem não fez design de moda, não conhece a história da moda, é interessante, porque eu tive história da moda, tive a parte de comunicação de moda, e o que mais me ajudou, acho que foi o network, sabe? Eu acho que em si o curso, ele foi bem. Não foi assim tudo que eu esperava, mas para mim foi muito legal pelo fato de conhecer muitas pessoas. E eu fui muito atrás, assim. Eu falei, nossa, eu tenho que fazer isso dar certo, porque eu tô indo para lá e eu me senti um pouco
culpa assim, pô, tô tirando toda a minha família daqui, levando pra lá de novo e se nada der certo, né? Eu Essa é a falei, não, história da tem. vida da mulher, né? Sempre com culpa fazendo as coisas, né? Como é que é Exato. aquele negócio de nasce uma mãe, nasce uma Nasce culpa, uma né? culpa, exatamente. Falei, nossa, não, tem que fazer dar certo. Então, assim, eu entrei no curso muito focada. Eu realmente falei, nossa, eu vou me dedicar muito a isso. E eu comecei já a seguir vários styles, procurava em Instagram. Hoje em dia o Instagram, né, queira ou não, é ali a rede que todo mundo tá. E a maioria das pessoas que faziam esse curso eram nativas de Portugal ou estrangeiros? De Portugal, eu tinha duas colegas brasileiras e uma belga, o resto era portuguesa. Aí tive alguns desencontros com com uma professora. Eu era uma das mais velhas da turma, né? Eu falo. Então, a maioria das meninas era ali na faixa de 17, 18, eu até me sentia velha na turma, né? E uma das professoras, ela tá aqui, ela é brasileira, tá aqui há 25 anos, trabalhava na área de produção aqui. Só que ela se achava a mulher do Diabo Veste Prada. E ela Ai, não saía. acredito, Aí gente. ela gritava com a gente o tempo todo. Eu falei, ah, não. Tipo, eu saí de um trabalho que eu me sentia mal, vim pra outra coisa que isso aí já passou, né? Eu até lembrei do episódio da Amanda que ela falou é, que isso aí passou, né? Mas anos Não, isso 2000. aí é anos 2000, não. Hoje em dia não tem mais Exato. como fazer isso, E gente. aí ela falou assim pra mim que. Aí a gente bateu muito de frente, muito mesmo. E um dia ela falou pra mim assim: não, você não é profissional. Várias vezes ela chegou um dia a humilhar uma menina na turma, a menina começou a chorar. Ela falou que o moodboard. E assim, era a nossa primeira aula de moodboard. Quem não é da moda não sabe fazer moodboard, né? Uhum, uhum. Eu tinha alguma noção porque eu sempre gostei disso, mas se não. E ela humilhou demais a menina. Ela falou: isso aqui eu jogaria no lixo. Isso aqui, isso aqui tá horrível. Eu tacaria fogo. E a menina começou a chorar. E eu já sou meio assim, eu me dou pelas pessoas, né? E aí eu fiquei indignada. Eu acho que isso é a minha parte do direito que eu falo, né? Aí eu já Uhum. cheguei lá e falei, não, você não pode falar assim com ela na frente de todo mundo. E ela falava, vai, que a gente não podia levar pro pessoal. Eu falei, não, não é levar pro pessoal, mas você também não pode falar desse jeito com os alunos. E aí começamos a ter os embates, eu e ela. Mas enfim, que no resto, aí eu acho que isso me deu mais força para buscar coisas fora da escola, sabe? E teve até um momento que eu tava tão abalada assim que eu cheguei a pensar em desistir, né? E a gente chega com essa sensação de que vai ser pra sempre assim, né? De que Isso por conta de aí, uma pessoa, o mundo da moda vai ser completamente ah, tóxico exato. por causa dessas Aí eu digo que experiências. entrou pessoas na minha vida que fizeram toda a diferença, que foi a Ju, que a Ju ela é a dona a editora da revista que eu trabalho agora também. E eu mandei um e-mail para ela falando que eu queria fazer coisas voluntárias, qualquer coisa. O que ela precisasse, eu iria. E ela me chamou um dia, ela falou: então eu vou fazer uma produção tal dia, você quer acompanhar, me ajudar como assistente? E eu falei: então eu vou. Aí eu fui e foi uma produção tão tranquila, sabe? Com música e tal, todo mundo se respeitando. Porque nas produções da escola era sempre um chorando, o outro saindo gritando, era sempre estresse, né? E aí eu falei pra ela assim, nossa, eu tô admirada, porque eu tava chocada, eu achei que a gente ia ficar gritando, e ela falou, não, não tem isso. E aí eu contei tudo que eu tava passando na escola, né? E aí ela me ajudou um monte ali, eu comecei a fazer portfólio com ela, então toda a produção que tinha, ela falava, ah, tu quer participar, vem. Aí eu conheci muitos designers, muita gente da área da moda aqui, né? E, e foi aí, eu fui me comunicando com outro. Aí eu tava me formando, a Sara, que foi a menina que me indicou o curso, me indicou para trabalhar com uma fotógrafa. Aí essa fotógrafa, que é a Ellen hoje, né? Minha amiga, me chamou lá e falou: ah, eu preciso de alguém mais fixo assim comigo, porque eu tenho muita cliente. E
e eu preciso que alguém faça o styling. A Sara tá com muito trabalho e ela me indicou você. E aí eu falei, ótimo, tô disponível. E aí agora já tô aí, eu acho que tem 4, 5 meses que eu tô com ela, então a gente faz alguns portfólios, manda pra revista. A gente até conseguiu uma capa na Moevir Paris. Nossa, que legal. E, e aí eu faço com a Ju também, que me ajuda muito. E foi assim, eu corri muito atrás das pessoas. Eu digo que eu perdi totalmente a vergonha, porque eu dizia o não eu tenho. Então eu chego e falo. Até quando eu ouvi o podcast da Maria, eu falei, nossa, menina de Portugal, eu vou ouvir. Já entrei em contato, falei, Maria, ouvi teu podcast, quero saber. Porque aí eu tinha conhecido, eu tinha uma amiga de Florianópolis que tinha uma amiga de uma agência de publicidade lá em Florianópolis e queria fazer uma campanha em Portugal. E eu falei para essa minha amiga, passa meu contato para ela, que a gente já faz alguma coisa. Aí ela me passou o contato, eu entrei em contato com a Clarissa, que é a dona da agência, e falei, olha, faço produção, faço styling e tal, se precisar, tô aqui. Aí passou umas 2 semanas, ela falou, quero marcar uma reunião contigo. Aí ela falou, já tenho uma cliente, quero fazer a campanha da marca. E ela falou, só preciso de fotógrafo, videomaker, maquiador e tal. Aí já falei com a Maria, falei, olha, já tem um trabalho para nós. Que eu já tinha falado com ela no podcast, a gente já começou a trocar mensagem. E aí a gente fez a campanha da Maria Náutica, lá de Santa Catarina. Eu fiquei muito feliz quando a Maria me mandou mensagem. Então, gente, se vocês tiverem criado algum laço com outra pessoa ou parceria, mandem mensagem pra mim, porque eu adoro ler esses depoimentos, essas mensagens de amor que eu falo, né? Desses encontros que vocês tiveram por causa do Moda na Mochila. E, Fran, eu queria saber de ti, assim, qual que é a tua percepção sobre o mercado de moda e oportunidades em Portugal hoje? E quais que eram as tuas expectativas quando tu se mudou? Tu achava que tinha oportunidade em Portugal de trabalhar com marcas portuguesas? E como que é a tua visão hoje sobre isso? Bom, acho que o mercado aqui ele é um pouco pequeno, relativamente pensando no Brasil, até porque Portugal é um país pequeno. Ele tem, eu acho que aqui o que eles acabam vivendo muito de fast fashion, sabe? Tem poucas marcas portuguesas que sejam muito famosas. Então, eles acabam adquirindo muita coisa da Inglaterra também, de marcas de lá. Mas é um mercado que está crescendo, eu acho que. Só que quando eu cheguei para fazer o curso, a minha ideia era chegar, fazer o curso e voltar. Eu não tinha pretensão de ficar porque eu não imaginava que eu ia conseguir alguma coisa, que eu ia começar a trabalhar nisso, né? Então eu falei, não, eu vou fazer o curso e a gente volta, né? E aí as coisas começaram a surgir e eu falei, não, eu preciso aproveitar a oportunidade, né? Que eu não sei como vai ser no Brasil. Mas é um mercado pequeno, mas eu acho que tem oportunidades ainda. Dá para você crescer. Tem algum veículo, pessoa, revista que você gostaria de trabalhar, Ah, e que você ainda não fez? então, o meu sonho é trabalhar na Vogue, né? Eu já acho que toda a Stines, assim, já mandei até e-mail para editora da Vogue aqui de Portugal, vai que ela me ouve agora, que eu iria trabalhar, fazer um estágio. Eu queria fazer um estágio, assim, para aprender, né? E acho que era isso, assim, né? Porque a Vogue é a maior ali na área de revista, né? Uhum. Você também comentou que você fez muitos trabalhos no início sem cobrar, só para fazer portfólio mesmo. Como que é hoje em dia? Você ainda faz alguns projetos de colaboração e os trabalhos que são pagos, como que você cobra? É por dia? É por hora?
Então, quando é pra marca que a gente vai fotografar, tipo, 15 looks num dia que eu cobro por dia. Aí eu levo em consideração se vai ser só o look da marca ou se vai ter calçado, acessório, coisas que eu tenho que pegar no shopping. Por exemplo, uma marca de legging que a gente fez. Não ia ser só as roupas da marca, eu tive que pegar a roupa no shopping. Então eu cobro um valor diferente, porque vai envolver um dia eu ir no shopping pegar, um dia eu ir devolver. Se for só com a roupa da marca, aí é mais tranquilo. Mas eu trabalho por diária para a marca. Para o styling de ensaio fotográfico, eu cobro por look daí. Por exemplo, um look é tal valor, dois. Como eu trabalho em parceria, eu cobro um valor mais acessível, digamos, porque quem me paga é a fotógrafa. Então, ela dentro do pack dela, ela me inclui, Ah, né? entendi. Então, eu estou tentando fazer isso com outros fotógrafos também. Por Uhum. exemplo, eu tenho uma amiga do Brasil que ela é fotógrafa e eu faço a orientação. Daí, eu não dou a roupa, mas eu indico o lugar para comprar, posso eu fazer o look que ela já tem em casa, faço essa orientação. E como que você aprendeu a fazer esse orçamento? Tem alguma dica para quem tá começando em como fazer isso? Você mandou mensagem para alguém? Ou tem algum lugar que tem alguma tabela com sugestões de quanto cobrar? Ai, foi uma parte bem difícil para mim também. Inclusive, quando a Ellen me chamou para fazer os styling para ela, eu falei, nossa, não faço ideia, porque eu não fazia ainda essa parte. E aí eu entrei em contato com a menina que trabalhava com ela. Falei, ó, quanto que você cobra, como que é e tal. E aí ela me passou os valores dela. Entrei em contato com um dos meus professores do curso também. Perguntei para ele me falou qual era o valor, os valores aqui. E aí eu mais ou menos fiz uma base, né? Não no mais alto nem no mais baixo. Fiquei ali na média para fazer uma média. Então, por exemplo, aqui eu cobro, por exemplo, 50 euros o look para cliente se for individual. Se for em parceria, aí tá dentro do pack da fotógrafa, aí já sai um valor mais acessível. Aham, legal, legal saber disso. Eu tô pensando já há algum tempo em fazer alguma coisa pra gente compartilhar informação sobre isso. Depois até vou abrir alguma caixinha de perguntas aí no Instagram, tô pensando, mas vou jogar a ideia aqui no ar pra ela se realizar, né? Tô pensando em fazer uma planilha no Google colaborativa, anônima, pra gente colocar ali os valores que a gente cobra para todas as áreas da moda, para fashion styling, para quem é designer de moda independente, para quem é jornalista de moda, para a gente compartilhar nessa planilha o quanto que cada um tá cobrando por cada serviço, se cobra por hora, se cobra por diária, etc. Então vou jogar essa ideia aqui no ar. E acho muito legal porque é uma coisa que a gente tem muita dificuldade, né? Porque na área da Sim, moda tem pouco material na internet de sugestão de quanto cobrar por cada coisa. E pelo que eu pesquiso, às vezes, as médias são muito grandes. Por uma ficha técnica você pode cobrar entre $200 a $1.000. E aí, assim, tu fica, meu Deus, mas depende do que, sabe? Fica meio sem chão, sim. assim. E depende, por exemplo, Portugal não é um país muito rico, então, por exemplo, a minha irmã mora em Miami, ela fala que lá, ela não é da área da moda, mas ela já conhece as pessoas, ela fala que os styling lá é um valor maior, mas é que é diferente, então é Uhum. legal também para saber por regiões, né? Colocar o Como país, com certeza. isso, Importante. Bom, joguei pro ar. Se alguém gostar dessa ideia, depois me manda mensagem pra gente realizar isso no ano que vem. Acho que vai ser bem legal. E, Fran, eu vou aproveitar uma pergunta que fizeram pra Stephanie Wengerkevich, que também é fashion stylist de Nova York, que eu achei muito boa a pergunta de uma das ouvintes do podcast, a Débora. A pergunta é a seguinte: como começar na área de fashion styling além do networking? é mais difícil. Bom, eu acho que
eu sempre gostei muito. Eu acho que o fashion styling ele tem que estar muito antenado assim em tudo, né? Então é buscar referência, 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 tá sempre olhando revista. E eu acho que eu, por exemplo, eu falo que eu comecei com as minhas amigas mesmo, sabe? Ali vestindo já elas, assim, ia para um evento, eu vestia e sempre tá antenado nas referências. E se você pudesse voltar atrás, tem alguma coisa que você acha que iria ter te ajudado mais ainda? Olha, eu acho que até é clichê falar, né? Mas eu acho que as coisas andaram assim como eu imaginei que tinha que ser. Porque, por exemplo, se eu tivesse feito direito lá e não tivesse feito moda naquela época, será que eu estaria aqui agora? Eu acho que eu sou bem impulsiva, eu prefiro fazer e me arrepender do que não fazer. Então, sempre que eu tive meio a doideira de fazer, eu ia lá e fazia, sabe? Sim, Então, eu acho que agora pensando, acho que eu mais ou menos fiz o que eu queria, assim. muito bom. Eu não cheguei a perguntar pra ti, e nem pra ninguém que morou em Portugal, elas acabaram falando sobre isso naturalmente, mas eu queria saber de ti sobre a língua. É importante falar inglês também, mesmo morando em Portugal? É bastante, inclusive é uma barreira para mim, porque eu nunca gostei do inglês, né? E aí eu já perdi trabalhos aqui por não falar inglês, porque o português, ele fala muito inglês, ele sabe muito bem inglês. E, e Portugal agora está muito internacional, tem muita gente aqui dos Estados Unidos, muita gente da Inglaterra. Então, assim, qualquer lugar que você for, eles vão estar falando inglês. Então, o modelo, por exemplo, fala muito inglês. Aí, uma vez me chamaram para fazer um styling e eles pediram: Você fala inglês? Que agora eu tô fazendo aula, né? Uhum. Mas eu falei: Olha, eu me viro, mas eu não falo assim fluente, né? Aí ele falou: então não vai rolar. Que a gente precisa. Então, uma dica que eu dou também: se tá pensando em vir para Portugal, estude inglês, que é muito importante. Para a área da moda, eu não sei assim, mas até para restaurante, hoje em dia, eles pedem que você fale pelo menos duas línguas. É interessante porque eu conversei também com a Maria Madeira no podcast dela sobre isso. Ela falou que o marido dela também já perdeu o emprego porque perdeu a oportunidade de emprego porque não falava inglês. Acho que era na Farfetch A de Farfetch, Portugal. então, a Farfetch tem, ela é do Porto, né? E ela tem Uhum, muita vaga para styles, muita vaga. Só que sempre precisa inglês, uhum. né? E eu Inglês também falei, fluente. eu também falei com a Lívia Pinent. Ela é da área acadêmica, ela fez mestrado aí em Portugal e ela falou que um dos arrependimentos dela foi não ter começado a fazer artigos Então, em inglês agora mais que você rápido. falou em arrependimento, veio isso na minha mente, que foi não estudar inglês. É, exatamente. Não, É, eu me arrependo de não ter estudado inglês lá quando eu era aham. novinha. Eu sempre falei, não vou precisar de inglês porque eu não vou morar fora. E às vezes a gente acaba escolhendo, no teu caso, não foi por causa disso, né? Foi por causa da questão de Sim. financeira, mais, né? Inclusive, eu Mais sempre acessível. estudei italiano Uhum. porque eu pensava sempre que eu ia morar na Itália, e eu tive que fazer a prova do B1, por causa que para eu pegar a cidadania por casamento, precisava da prova. Então eu estudei. Vamos para o nosso próximo quadro, então, que é o Fashion Library, que é a biblioteca do Moda na Mochila. Deixa pra gente alguma dica de livro, filme ou série que te marcou nos últimos tempos. Pode ser de moda ou não. A série eu gosto de todas que aparecem aí de moda. A, a Emily in Paris, que eu amo. Agora até essa última que, assim, pra mim eu gosto muito de ver os personagens, como tem a vestimenta, como que eles caracterizam, né? E foi a Vandinha Weddings, que tá sendo muito legal a caracterização dela. Eu não assisti ainda, tá na minha lista já. De livro,
Eu tenho, assim, eu gosto da psicologia das cores, porque eu gosto dessa parte das cores também. É o estilo parisiense. E gosto sempre das histórias do pessoal. Eu li o livro da Prada, da Gucci, esses livros mais de história mesmo. Vamos então para o nosso próximo quadro, que é para onde que você levaria essa mochila. Então fala pra gente suas 3 cidades, uma para trabalhar, uma para visitar e uma para se aposentar. Pode ser que você já visitou ou não. Tá. Eu acho que para trabalhar seria Milão. Queria muito trabalhar em Milão. Para morar seria alguma cidade da Itália também, mas menor. Seria ali perto do Lago de Como. O Lago de Garda, algum lugar ali. E tem mais alguma? Uma para trabalhar, uma para visitar e outra para se aposentar. Então você falou Visitar, trabalhar. eu quero conhecer o Canadá agora, alguma cidade do Canadá, porque eu não conheço. Olha, Já fui minha para casa tá vários aberta. lugares e tenho muita vontade de conhecer os lagos aí do Canadá, esses lugares. Pode vir, que eu vou te receber aqui com muito prazer. A gente grava um próximo episódio aqui em casa. Exato, legal. E a última para se aposentar. Para me aposentar. Ou era da Itália? A cidade da Eu Itália. acho que seria para me aposentar lá mesmo, assim, um lugar calmo, tranquilo, lá, Muito bom. a região do lago. Pessoal, então se você chegou até aqui e ficou interessado por fashion styling, eu vou deixar mais dicas de episódios que a gente fala sobre o mesmo assunto. Então vamos lá, o episódio 48 com a Amanda Gaio, que mora em Nova York. O episódio 60 com a Maria Madeira, que mora em Portugal também. E episódio 76 com a Stephanie Wengerkevich, que também mora em Nova York. Então assistam lá e depois falam o que vocês acharam. Fran, agora vamos para o quadro Venda Sua Coleção de Mochilas. Deixa pra gente aí, fala pra gente os seus serviços, vende a sua mochila pra gente aí agora. Então, como eu falei, eu faço muita coisa online. Então, orientação de estilo para um ensaio fotográfico. Mesmo que eu não possa levar as roupas, eu vou indicar onde você pode comprar, onde você pode achar. Entro em contato com designers de outro lugar que possam emprestar a roupa. E faço personal shopper online, consultoria de estilo também. Tenho mais feito menos porque eu tô focada um pouco mais na área da produção e do styling mais fashion, mas também faço. Então, essa parte da consultoria de estilo, que foi onde eu comecei, né? Muito bom. Fran, muito obrigada por ter aceitado o meu convite de novo. Desejo todo o sucesso do mundo pra você, que cresça aí muito a sua carreira na moda. Fiquei muito feliz em conversar contigo. Adoro conversar com pessoas que já são ouvintes do podcast. E que 2023 seja maravilhoso. O seu episódio é o último do ano, quer dizer, penúltimo. O próximo vai ser de perguntas e respostas. Pra mim, né? Eu vou ser entrevistada dessa adoro. vez. Mas muito obrigada, adorei conversar contigo e saber também. tua história. Sou fã do podcast, acho que você teve assim uma ideia maravilhosa quando criou o podcast. Conseguiu unir muitas pessoas ali. Às vezes eu escuto um podcast e já tenho um insight, sabe? Se eu fizesse isso, sabe? É muito inspirador ouvir outras histórias e ver que não, a gente às vezes vê o Instagram e vê, nossa, a pessoa chegou ali, tá tudo certo, ela tá lá no auge, tá maravilhoso, mas ela teve todo um percurso ali, né? Muito legal ouvir as histórias das pessoas. Uma coisa que eu acho muito legal também, além de escutar podcast, é entrar no LinkedIn da pessoa e ver toda a trajetória dela, porque às vezes a gente tem essa imagem do emprego dos sonhos, do emprego perfeito, de que a pessoa já nasceu pronta.
E aí a gente vai começar a olhar que todo mundo começou como estagiária, todo mundo começou como assistente, todo mundo começou como júnior. Até a Anna Wintour começou como estagiária, sabe? Exato. Então a gente tem que olhar para a trajetória das pessoas, se inspirar e não se sabotar. E não achar que ela que aquela profissão dela, ela nasceu pronta para aquilo, mas foi um processo, né? Nada. Hoje em dia se fala muito de confiar no processo e isso é muito verdade. Sim. Às vezes vem algumas meninas me pedir, você acha que é muito importante eu fazer o curso de styling? Eu falo, eu acho que styling é muito questão de você observar também, né? Essas referências que você busca, a criatividade ali de juntar uma coisa com a outra. Eu acho que os cursos em si são muitos pro network e para quem não tem a base tanto na moda, sabe? Que nem eu, não tinha nada, então para mim foi enriquecedor essa parte da história, de tudo. Mas se você não tem o curso, não tem possibilidade de fazer, não vai te impedir também de você trabalhar nisso, sabe? Porque se hoje você pega a revista, pega Pinterest e vai procurando, vai pesquisando, que tu também vai te enriquecendo visualmente isso. Muito bom, muito bom. Muito obrigada novamente. Pessoal, então se você gostou desse vídeo, dá um like, se inscreve no canal. E se você está ouvindo pelo Spotify, também vai lá, segue a gente e dá 5 estrelas. Lembre-se de dar 5 estrelas pra gente. E se vocês tiverem qualquer pergunta, mandem pergunta pro Instagram da Fran. E se tiverem pergunta pra mim, o meu Instagram é @moda-na-mochila. Eu nem te perguntei o teu Instagram, né? Então vai lá, gente, mandem mensagem pra Fran, mandem mensagem pra mim. Muito obrigada por terem ouvido mais um episódio. Beijinhos e até a próxima!